O consórcio formado pelas empresas Radar PPP e KMR Energia desenvolveram em conjunto as modelagens técnica e financeira para projetos de PPPs em 5 municípios, ultrapassando 500 mil pontos de iluminação pública e uma população estimada de 3,8 milhões de pessoas. Foi desenvolvida uma metodologia de trabalho que nos diferencia no mercado, integrando a alta qualidade no mapeamento e desenvolvimento de soluções técnicas em iluminação pública da KMR Energia, com a excelência em modelagem financeira, análise de viabilidade, gestão e estruturação de projetos de PPP e concessão da Radar PPP. A metodologia inicia-se com a demarcação das microrregiões, realizada através de softwares e análise de informações públicas, possibilitando a identificação das diversas áreas do município, de acordo com as características de uso e ocupação do solo, pois essas características influenciam diretamente no sistema de iluminação pública necessário e sua operação. Após esta etapa, é realizada a demarcação de perímetro, onde se define os limites de áreas semelhantes da cidade. Ao final de toda a análise, é possível visualizar rapidamente as diferentes microrregiões e gerar informações tais como metragem de áreas, perímetro em metros, etc. Após sua demarcação, passamos a classificar as microrregiões, considerando o gabarito das construções, a densidade da sua implantação, a altura entre os edifícios, condições de ocupação, desenvolvimento econômico, história local, classe social, localização, entre outros elementos. Após a coleta e estruturação dos dados, é feita uma análise morfológica, que se caracteriza pela avaliação de fatores espaciais, culturais, econômicos, sociais, ambientais e de infraestrutura urbana, em função das grandes áreas diferenciadas da cidade, que visa identificar e classificar os logradouros que demandem uma iluminação pública diferenciada, devido à sua característica particular de uso. É com a análise morfológica que se identifica e classifica os logradouros como praças, parques, jardins, monumentos, edifícios históricos, calçadões e outros. Além da análise morfológica, deve-se definir uma amostra precisa para se caracterizar corretamente o parque de iluminação pública de uma cidade. Em nossa metodologia, o tamanho da amostra é definido em conformidade com a norma NBR 5426 e as populações consideradas para sua definição vão além do número de pontos de iluminação pública, sendo avaliado inclusive as hierarquias, quantidades e extensões das vias do município, de acordo com as classificações existentes de cada microrregião definida. A partir da definição da amostra para análise do parque de iluminação pública, utilizamos ferramentas tecnológicas diferenciadas para diagnosticar os níveis e qualidade da iluminação pública atual, realizando uma inspeção em grande parte do município com mapeadores luminotécnicos instalados em veículos especialmente adaptados, registrando a localização georreferenciada e a altitude de cada ponto de iluminação pública, assim como os aspectos técnicos e características da iluminação. Através de voos panorâmicos com utilização de drones, são capturadas imagens e fotos aéreas das áreas da cidade, possibilitando a identificação da temperatura de cor e outras informações para diagnóstico preciso da iluminação pública do município. Após o diagnóstico do parque de iluminação pública, define-se diversas soluções para o município, avaliando hierarquicamente os requisitos da norma NBR 5101, a exploração da possibilidade de utilização da estrutura pré-existente e a aplicação de materiais e equipamentos comuns no mercado. Entre soluções apontadas, encontram-se a proposição de projetos de iluminação artística para a cidade, considerando a valorização das áreas selecionadas e utilizando técnicas de iluminação específicas, juntamente com tecnologias e modelos de luminárias diferenciadas em relação ao restante do parque de IP. Em paralelo ao diagnóstico do parque de iluminação pública e definição de soluções técnicas, é realizada a análise institucional do serviço público de iluminação pública do município, procurando identificar e propor soluções para potenciais entraves regulatórios e administrativos na implementação do projeto de PPP, assim como uma análise dos níveis atuais e históricos da COSIP e suas características com relação a outros municípios comparáveis. As soluções técnicas propostas para o parque de iluminação pública do município são então precificadas por especialistas em modelagem econômico-financeira, definindo a projeção dos investimentos, custos e despesas operacionais para as diferentes soluções e verificando sua viabilidade financeira perante os níveis de COSIP e atratividade para o futuro investidor, seguindo as melhores práticas de análise de projetos e valuation, assim como verificando a atratividade do projeto para o poder concedente com a análise do value for money e affordability.
A partir da definição da melhor solução para o município e das análises realizadas, é produzido o pacote de documentos que compõem os estudos e documentos licitatórios, incluindo as melhores práticas do mercado em termos de alocação de riscos, indicadores de performance, mecanismos de pagamentos e garantias, especificações mínimas de serviço, entre outros aspectos da modelagem de um projeto de PPP em iluminação pública. A proposta de valor da equipe de consultores também inclui a participação ativa no processo de market sounding e pitching para o projeto, se alavancando na presença da Radar PPP na estruturação dos principais eventos no mercado de PPPs e concessões, realizando a leitura do ambiente de negócios e do ambiente político, mapeando os interesses dos principais players do mercado e stakeholders do projeto, assim como o apoio a processos de consulta pública e roadshows na produção de material comercial. Ao longo de todo o projeto, a equipe de PMO da Radar PPP utiliza as melhores práticas em gestão de projetos, com base nas ferramentas e técnicas do Project Management Institute, ou PMI, para definição e monitoramento do plano de trabalho e milestones. Além do acompanhamento do desenvolvimento das atividades, a equipe também realiza ativamente o mapeamento de stakeholders e análises da comunicação interna e externa do projeto.